Olá, minha querida, tudo bem? Vamos lá, né? Eu quero começar a compartilhar com você aqui algumas nuances que podem ajudar a gente a ter um dia a dia mais saudável, um ritmo, um fluxo, né? Entender como que a gente pode se organizar para continuar empreendendo, para continuar servindo, né? Continuar no nosso lugar. Então, assim, ao longo de todos esses anos, né? Eu sempre fui buscando entender como otimizar realmente meu tempo e como eu não me perder na quantidade de coisas que eu tenho para fazer no dia a dia, porque querendo ou não, a gente empreende, a gente tem que entender de um monte de coisa além daquilo que nós somos especialistas, né? Então, por exemplo, marketing digital, o tanto de coisa que envolve dentro do marketing digital, né? Que você precisa saber, que você precisa estar cuidando, que você precisa estar olhando, é conteúdo, é um monte de coisa, é um monte de coisa, né? A estratégia. E aí o que que acontece? Tem uma outra parte de você que é a parte da entrega, que é a parte de você levar a sua mensagem para o mundo, né? Aquilo que você tem de dentro para fora. Né? E ainda tem uma terceira parte que é você, pessoinha, que precisa viver. Simples assim, que precisa viver, se nutrir, se abastecer, estudar, né, se divertir. Tem um monte de coisa aí que a gente precisa estar sempre equilibrando e cuidando, né? Para o nosso dia a dia ele ficar sustentável e a gente não sucumbir, não morrer no meio do processo do empreender, que é algo que já aconteceu comigo algumas vezes, né? Então, o que eu fiz para conseguir me situar, sabe? E sempre que surge alguma coisa nova, eu saber onde eu estou, qual, né, o que precisa ser visto, o que precisa ser cuidado. Porque quando a gente tem uma base dessas, né, uma base de tipo, ok, eu sei que eu tenho algumas coisas que eu vou olhar ali, eu tenho uma base, que todo dia que eu acordar, eu sei que se eu entrar ali, eu vou me restabelecer. Tipo assim, ok, eu sei qual é o meu ponto de partida, eu acho que esse seria o ponto, sabe? Então, eu vou compartilhar a tela aqui e te mostrar os pilares que eu fui desenvolvendo para mim, com muita experimentação, né? Esses pilares é o que eu tenho que cuidar, o que eu olho, e eu o tenho que, nesse caso, realmente uma necessidade mesmo, sabe? Uma necessidade real do que eu preciso estar sempre olhando, não só no meu dia a dia, mas na minha semana, no meu mês, no trimestre, no ano. Isso daqui é praticamente o meu mapa do tesouro. Se eu sei que eu estou cuidando de todos esses pontos aqui, eu sei que eu vou estar mantendo minha saúde mental, física e emocional. Né? A começar aqui, ó, amada, pelo reconhecer, né? Então, estou apresentando para você os meus pilares de vida. A começar pelo reconhecer. Eu sei que talvez possa bater uma insegurança absurda em você, né? De que o que você tem, o que você sabe não é suficiente, de que os concorrentes são melhores, ou de que, né? Não sou o que eu gostaria de ser, parece que eu estou muito longe, muito aquém de todo esse processo. É justamente para aumentar esse nosso poder pessoal, né? De a gente entender que, poxa vida, existe coisas aí que eu preciso olhar e reconhecer que eu tenho, que eu sei. Porque às vezes, em muitos momentos, a gente se sente vazia, não no estado de tipo, estou vazia, né? E tá tudo bem, é gostoso esse momento do silêncio, né? Mas aquele estado mesmo de você achar que realmente tá faltando muita coisa. E aí, o que acontece? Você começa a correr atrás da próxima coisa, da próxima coisa, da próxima coisa. E acaba que faz aquele monte de cursos infinitos, né? Nunca termina, nunca para, nunca cessa. E até um certo ponto isso é super legal, né? Porque a gente está em constante desenvolvimento. Mas até que ponto você não está fugindo de fazer de fato aquilo que precisa ser feito para que você expanda, né? Para que você cresça. Então, essa parte do reconhecimento, para mim, é uma das partes principais, onde a gente tem a oportunidade de começar a ter um pouco de estrutura interna para poder seguir. E aí, quando a gente cria essa estrutura interna, é onde a gente possibilita vir para o direcionamento. O direcionamento, aqui o direcionar, é justamente aquela visão geral da vida, sabe? O que é que você realmente quer construir para você, dentro de todas as áreas da vida de fato, sabe? Então, aqui você vai pensar muito nesse ponto da roda da vida, né? O que compõe, né? O que você gostaria, para onde você quer caminhar. Por quê? Quando a gente entra nesse escopo, né, de trabalho, de percepção, de clareza, a gente começa a entender que não serve qualquer coisa. Qualquer coisa não serve mais para a gente. A gente tem realmente
ali um objetivo, né? E um objetivo não só pensando no trabalho, mas pensando em tudo que nos compõe. Não apenas como empreendedora que somos, mas como pessoa, como mulher, sabe? Então, essa parte do direcionamento é justamente isso, é aquele tom. É o tom da minha vida, tipo um direcionamento, sabe? Para onde eu quero seguir dentro de vários pilares, né? Da roda da vida, por exemplo. E aí, seguindo, né, a partir desse direcionamento, daí eu sei os recursos, agora sim, agora eu sei os recursos que eu preciso para chegar aqui, sabe? Para alcançar o que eu coloquei aqui em cima, aqui dentro. Então eu começo a entender o que, que eu vou estudar de fato, o que, que eu vou desenvolver a partir do que eu tenho dentro de mim, dos meus anseios e dos meus desejos. E não do que me colocam, não do que o outro traz, ou não do que está na moda. Então a gente para de, inclusive, investir de forma aleatória os nossos recursos para direcionar esses recursos aonde realmente faz sentido, aonde vai trazer uma puta diferença para a nossa vida. E aí, a partir disso, claro, aqui dentro também tem toda uma análise, né? E uma forma de conduzir, porque senão você vai ficar só estudando, certo? E hoje está acontecendo muito isso e com muita gente. Só estudar, só estudar, só estudar. Então tem todo um fluxo que você pode organizar para estruturar esse processo de estudo, para você não ficar perdida, pulando de galho em galho, só estudando e não executando as coisas, não tendo o resultado que você precisa ter, certo? E aí a gente chega na parte da nutrição. Aqui, eu estou desenvolvendo um estudo que ainda está amadurecendo, em breve eu vou trazer para você. Mas a nutrição, ela parte desse princípio, né, do que realmente me nutre, do que eu sinto que faz total diferença no meu dia a dia. E aí entra muito o aspecto de produtividade aqui, de gestão do tempo, de entender os nossos elementos, o que eu preciso estar sempre cuidando, o que eu preciso diminuir, o que eu preciso aumentar, para manter aqui um equilíbrio, né? Um equilíbrio. A gente sabe que eu costumo falar que equilíbrio não existe, né? Equilíbrio é quando a gente morre, que daí a linha fica, né, reta. Então, assim, não existe um equilíbrio, mas como manter ali uma forma de não variar tanto. Igual quando você sente, por exemplo, que a sua energia está variando demais ao longo do dia. Tudo bem que está nesse momento mesmo, estamos nesse momento de variação, é natural. Mas como você pode fazer para aproveitar melhor os espaços do seu tempo, para colocar o que de fato faz sentido naquele espaço de tempo dentro do seu dia, para você otimizar e não fluir com muita resistência, sabe? Não seguir com, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer isso, né? Na verdade, não. Então, entra muito os aspectos da natureza, da ciclicidade. Não tem muita coisa aqui para a gente conversar. Mas seguindo, né? Hoje eu quero só trazer esses pilares para você. Aí, a partir disso, a gente entra, né? Ó, eu estou aqui, né? Com uma direção, tenho uma direção, eu estou focando os meus esforços para eu me melhorar, né, para conquistar isso que eu decidi aqui. A partir disso, que eu estou estudando, que eu estou aqui me nutrindo, aliás, que eu estou, né, nutrindo minha mente, né, estudando e tal, aí eu me nutro como pessoa por inteiro. Não é só o aspecto mental que tem que ser nutrido, sabe? Então tem um estudo, beleza, isso vai nutrir, né, tudo isso que a gente precisa para seguir, né, como pessoas que está aqui para contribuir com o mundo. Mas também tem uma parte de nutrição que é a nutrição do ser como um todo, sempre olhando os 4 elementos. Aí, a partir desse ponto que eu estou nutrida, aí eu vou para o servir. Aí eu falo, ok, deixa eu ver, então, tudo que eu tenho para dar, o que eu estou buscando, o que eu aprendi para poder buscar isso daqui, a forma como eu me nutro, né? Então, aqui eu estou integrando o meu ser para daí eu servir. E aqui começa uma organização mesmo até de calendário, sabe? É uma coisa bem mais específica, bem mais direcionada para o que você tem que fazer todos os dias. Gente, é maravilhoso, assim, nessa parte aqui, a gente entende exatamente o como não se perder no meio disso tudo. Porque, como nós temos várias frentes em aberto, né, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem várias frentes em aberto, então é muito importante a gente ter a noção, sabe, do que realmente é essencial fazer ao longo do dia, para não deixar o nosso negócio capenga. E para a gente também não ficar capenga, né? Então, organizar mesmo, ter uma estrutura para você não ficar apagando fogo. A intenção dessa organização pessoal para empreendedoras é de a gente deixar de apagar fogo, é de a gente deixar de se sentir perdida, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Então,
Aqui tem todo um fluxo que você pode seguir para você, empreendedora, continuar empreendendo sem surtar mesmo, sabe? Com a quantidade de coisas que tem para serem feitas. E aí, a partir disso, a gente expande. Então, o que é que me leva para o meu mais? O que é que me expande? Quais são as ações? O que, que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer para eu me expandir a partir do meu servir? Sabe? E aí depois a gente entra aqui no aspecto da revisão, que é super importante para a gente, inclusive, vencer aquela questão de eu não acho que eu não fiz nada hoje. Parece que eu não evoluo, parece que eu não desenvolvo. Essa sensação de insuficiência, essa sensação de que não tá legal, de que precisa de mais. E quanto mais você vai indo nesse mais desmedido, nesse mais infundado, mais você corre o perigo de sofrer um burnout. Então, isso daqui, ó, a revisão, ela traz exatamente um ponto de calibragem para a gente ficar no nosso lugar e não querer se matar, sabe? No processo de tipo assim, nossa, infinito, o trabalho realmente é infinito, eu não posso parar, eu não morri, não vou parar. Isso aqui é muito importante. Poucas pessoas dão valor a isso. Só que isso aqui, a revisão é que mudou o jogo para mim. Porque eu olho para o meu dia, eu olho para a minha semana, eu olho para o mês, eu olho para os meus resultados, eu olho para o meu negócio e falo, uau, tá tudo certo, tá tudo no seu lugar, posso seguir expandindo. E aí o último ponto é desfrutar. Aqui eu sempre trago duas palavras, o desfrutar e a celebração. Então aqui, amada, é o momento de a gente celebrar todos os resultados, toda essa roda aqui, ó, que girou, ela precisa finalizar nessa emoção. A gente precisa sentir o que a gente constrói, a gente precisa sentir o que a gente faz, a gente precisa sentir, porque isso nos humaniza. E quando a gente se humaniza, a gente consegue reconhecer as nossas potências, as nossas forças, aquilo que a gente quer alcançar. Aí a gente corre atrás para alcançar. Aí a gente entende que, ok, por mais que eu esteja aqui estudando, eu preciso me nutrir também, não só a mente, eu preciso me nutrir como pessoa, como ser que eu sou, como mulher que eu sou. E aí você tá abastecida para servir, para ajudar o outro, a dar a mão pro outro. Entende como é um ciclo mesmo? De vida, morte, morte é vida, que inicia e termina, inicia novamente, e você vai seguindo. Então, amada, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Realmente, esses aqui são os meus pilares, é a forma como eu funciono no dia a dia. Então, quando eu abro meu computador, eu já vou ali, já olho os processos, isso me dá uma liberdade muito grande para eu poder ir ajustando o meu tempo conforme o que eu sinto hoje, conforme a minha humanidade, conforme o que eu sinto que eu preciso fazer. E aí eu permito com que minha intuição também entre no processo, porque eu tenho uma base muito sólida, eu tenho uma base bem construída, tá bom? Se ficou alguma dúvida, me manda um direct lá no Instagram, ou então deixa aqui nos comentários abaixo, que eu vou ficar muito feliz de receber e de saber também das suas percepções sobre o que eu trouxe aqui, tá bom? Um beijo!